Vamos lhe garantir a palavra. Agradeço. Indúbio pro advogado. Excelentíssimos doutores desembargadores, cumprimento especialmente aqui desembargador relator, desembargador Rogério Etzel, desembargador Leonel Cunha, desembargador Mansur Arida. Venho a essa tribuna em defesa do então servidor, e digo então servidor porque foi publicada a decisão de exoneração na semana retrasada, pouco antes de pautar o julgamento, Caio César Miranda Ribeiro, técnico judiciário desta casa do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ainda em exercício, mas possivelmente nos seus últimos dias. Trata-se de apelação contra a sentença, que antes de tudo extinguiu a ação sem resolução do mérito por suposta violação à litispendência. Então o principal ponto que nos traz hoje é relacionado à litispendência e posteriormente, consequentemente, à coisa julgada. E explico por quê. Antes de tudo, cumpre-me relatar, trazer um breve discurso para entender o caso, pois realmente é complexo entender que a atual demanda não tem relação com a anterior, embora sensivelmente próximas. E aqui, cumpre-me fazer a seguinte distinção. Caio, no ano de 2020, assim como todos os técnicos judiciários dessa casa, se submeteu... Perdão. Desculpa ele interromper. Claro. Só para eu cadastrar aqui, como é que é o seu nome? Bruno Altaus. Bruno Altaus. Tá. Pode prosseguir. Agradeço, presidente. Caio submeteu ao concurso que foi sustado pela pandemia do Covid-19. Se submeteu à banca de heteroidentificação presencial, mas cujos resultados nunca foram lançados. Mais de 6 meses depois, o tribunal, sem divulgar o resultado daquela primeira banca, convoca os candidatos a reapresentarem para uma banca online. Então aqui já temos um problema que passaram mais de 6 meses sem convocação específica. Caio, portanto, participa da banca online. E aqui uma questão de erro formal. A banca online exigia foto de RG, um vídeo com fundo branco se autodeclarando negro e uma foto nesse mesmo fundo branco constando para a banca. Caio inverteu as mídias ali dentro. Um erro formal. E quando eu digo formal, porque o vídeo dele teria que ser idêntico à foto que ele supostamente não enviou. Então o vídeo está nos autos, em que ele se autodeclara negro, e longe de qualquer dúvida sobre a fenotipicidade negroide dele, Caio, de fato, enviou desta forma, mas foi excluído do concurso por conta de erro no envio dos documentos. Caio, à época, por meio da Defensoria Pública, pediu auxílio jurídico. Defensoria Pública, à época, não manuseava mandados de segurança. E vejamos, não está em discussão sobre a questão da fenotipicidade de Caio, mas uma questão de documentos. Defensoria Pública fez uma ação de obrigação de fazer. Não é ação anulatória, não pedia anulação de nenhum ato jurídico do concurso, pediu uma obrigação de fazer. Qual que era o pedido daquela ação? Que ele fosse reavaliado. Esse era o pedido daquela ação. Detalhe, ação de juizado especial da Fazenda Pública. A liminar foi concedida, Caio foi reavaliado administrativamente pelo tribunal, que, por unanimidade, considerou Caio negro. E o detalhe, com as mesmas mídias que ele tinha enviado. Não reabriu o prazo para ele enviar novas mídias complementares para suprir a falta. As mesmas mídias. Por unanimidade, o tribunal considerou Caio negro e ele tomou posse na sequência. Aqui uma outra coisa importante mencionar. Ele estava classificado fora do número de vagas. Então temos uma outra discussão que não faz parte dessa lide, que Caio foi nomeado por ato espontâneo do tribunal. O que acontece é, na sentença daquela ação, a Defensoria Pública supostamente não conseguiu provar que ele teve uma instabilidade no sistema e cassou a liminar. Isso há mais de 1 ano atrás. E Caio, desde então em exercício, e continuou em exercício. Depois, no acórdão da turma recursal, manteve-se a decisão denegatória, porque supostamente não provou a instabilidade do sistema. Mas esse nunca foi o problema. O problema nunca foi a instabilidade do sistema, embora naquela demanda sim. O objeto da ação, o pedido da ação era obrigação de fazer. E, recentemente, aquela ação transitou em julgado. Transitou em julgado depois da demanda ter sido levada ao Supremo Tribunal Federal e lá permaneceu por quase 1 ano, mas no mérito não tinha sido pré-questionado o artigo 37 da Constituição Federal e, naturalmente, a demanda transitou em julgado. Entramos com a apresentação para garantir ou a manutenção de Caio, temos pedidos alternativos, ou a reintegração dele caso se exonere. Então, também antecipo que não há prejuízo caso ele seja exonerado ou por conta de decisão de apreciar o presente recurso. A nossa causa de pedir desta ação, excelências, é manifestamente distinto, embora pareça similar. E quando digo isso, tomei a liberdade de, nas razões recursais, fazer até uma tabela para mostrar que os atos que estamos impugnando são distintos daqueles. A causa de pedir remota da primeira ação era o ato da vida
de Caio de enviar as mídias. O que estamos pedindo anulação agora? Do ato de avaliação que deixou de considerá-lo negro, embora pudesse. Doutor Bruno, mas como que o senhor infere isso? O próprio tribunal depois o avaliou e por unanimidade o considerou negro. Segundo ato administrativo que estamos pedindo nulidade agora, a questão da falta de convocação pessoal, entendimento desta quinta Câmara, enunciado 36. E, por fim, um vício na motivação do recurso administrativo de Caio. Então, a única similitude entre as duas ações são as partes envolvidas. Mas causa de pedir próxima é diferente, a causa de pedir remota é diferente, os pedidos são essencialmente diferentes. O primeiro pedido da primeira ação era reavaliar a reprovação, enquanto na presente ação é anular cada ato viciado. E aqui, excelências, tomo a liberdade de dizer que esse entendimento não é meu, mas veio com o CPC de 2015, foi ressoado no Coleno Superior Tribunal de Justiça, e essa quinta Câmara já apreciou casos, inclusive de relatoria, desembargador Leonel Cunha, de vossa relatoria, idênticos. E aqui eu cito. Quando não há tríplice identidade, ou seja, partes, causa de pedir e pedidos, não há litispendência, e, portanto, não há ofensa à coisa julgada. E cito, tomo a liberdade de citar o exemplo deste acórdão de 2023 dessa Câmara, de relatoria do desembargador Leonel Cunha, em que, dentro do mesmo concurso da Polícia Militar, a apelante, perdão, nesse momento ela era apelada, o que ela discutia? Nas palavras dela, citada no voto e no acórdão. Discute-se a validade do teste realizado face a desdobramentos que a ordem precária da primeira ação gerou, discutindo-se a segurança jurídica. E o que o voto do desembargador Leonel Cunha mencionou, e aqui toma liberdade, inclusive trazendo o entendimento do STJ. Outros são os fatos e fundamentos jurídicos da segunda demanda. Não se confundem com aquela primeira. Outro é o bem da vida que se busca, outro é o provimento que se pede. Dessa forma, não havendo tríplice identidade, nos moldes que o artigo 337, parágrafo 2º do CPC exige, entre as ações, não há que se falar em ocorrência de coisa julgada material como obstativo do julgamento de mérito da presente demanda. Então, trata-se de um acórdão desta Câmara em situação muito parecida com a atual. Embora sensivelmente similares, não estamos discutindo mais a relação jurídica. Pois aqui, Vossas Excelências poderiam se questionar, mas doutor, o senhor está mencionando ainda a mesma relação jurídica. É Caio contra o Estado do Paraná? Caio no mesmo concurso? Não podemos dar uma decisão contrária. Mas aqui eu me atento à redação do 337, parágrafo 2º do CPC. Não é a relação jurídica, mas preciso ter a tríplice identidade. E essa identidade não existe. A única coincidência desta ação com a primeira é as partes envolvidas. Então entendemos, é claro, a aparente contradição com a decisão conflitante da turma recursal. Mas nisso, o direito ampara um eventual acórdão desta Câmara. Não há coisa julgada ofendida quando a demanda é distinta. E por fim, excelências, entendendo madura a causa, vendo superada essa questão relativa à litispendência, está apta a ser julgada de acordo com a finalidade do ato administrativo, que é a nossa principal tese. Caio sempre pôde ser avaliado na condição negro pelas mídias enviadas. E quem disse isso não sou eu. O próprio tribunal não solicitou nenhuma prova a mais para ele. Consta na decisão administrativa. Considerando apenas as mídias enviadas, sendo possível avaliar, consideramos por unanimidade como negro e apto a concorrer pelas cotas raciais. Então, não havendo, em primeiro lugar, prejuízo à administração pública, o ato administrativo atingiu sua finalidade e há interesse público na manutenção de Caio, pois trago aqui a menção dos votos expressos e consignados no CI que o manteve no serviço público, do chefe de sua serventia, do magistrado titular da vara de Ponta Grossa do Tribunal do Júri e até do membro do Ministério Público daquela votação de que se trata de um servidor que a casa sairá perdendo. Um servidor que poderia, é claro, ser um assessor de qualquer um de vossas excelências, mas está aqui hoje pelo pleito e pela solução jurídica que assim exigimos. Senhor presidente, quantos minutos ainda tenho? O senhor me perdoa que eu não controlei. Então, mais um minuto termino. Deixo uma única menção a um julgado da 4ª Câmara Civil de relatoria do desembargador Nilson Mizuta, brilhante no sentido de que formalidades não podem prejudicar a validade do ato administrativo se a finalidade for atingida. Lá, na 4ª Câmara, acórdão que eu não encontrei um correspondente aqui, o candidato também não colocou os metadados e a data da foto retirada. Ele violou o edital? Sim e não. Caio, violou o edital? Sim e não. Ele não colocou nas mesmas abas. Mas a finalidade do ato administrativo atingiu o seu fim?
Aqui é a pergunta que deixo para Vossas Excelências e peço que conste em vossos votos, independente do mérito dele, a menção ao artigo 337, parágrafo 2º do CPC, que é o que embasa a segurança para essa Câmara prolatar um acórdão que conceda a permanência de Caio nos quadros desse tribunal. Agradeço a palavra, senhor presidente, a gentileza de dividir a palavra, e agradeço, senhores julgadores. Obrigado, doutor Bruno. Passo a palavra ao relator, desembargador Rogério Etzel, para que possa proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o ilustre advogado. Doutor, eu lhe garanto que não fui rigoroso nessa análise, não fui formalista nessa análise.